Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina de hoje será Venha. E o texto que analisaremos e que servirá como base para o nosso estudo encontra-se em Apocalipse 22:17, que diz assim: O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Chegamos praticamente ao final desse trimestre. Depois de estudarmos sobre o relacionamento com Deus, sobre a salvação, a esperança e a eternidade, a Nova Jerusalém, a volta de Jesus, a Bíblia encerra a sua mensagem com um convite. Não é uma ameaça, não é uma imposição, mas é um convite. Uma palavra simples, mas cheia de significado. Venha. Na verdade, essa palavra aparece inúmeras vezes ao longo das Escrituras. Desde Gênesis até o Apocalipse, Deus está constantemente chamando pessoas para perto dele. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com os profetas, foi assim com os discípulos e continua sendo assim conosco. O Evangelho é, acima de tudo, um convite para um relacionamento. Muitas pessoas enxergam uma religião apenas como um conjunto de regras, outras veem como uma série de obrigações. Mas quando observamos a vida de Jesus, percebemos algo muito diferente. Cristo sempre convidava as pessoas: segue-me, vinde a mim. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba. O Deus da Bíblia não trabalha pela força, ele trabalha pelo amor. Ele chama, ele atrai, ele convida. E cabe ao ser humano decidir como responderá. A lição nos leva a alguns textos que revelam esse mesmo convite divino. Um deles está em Mateus capítulo 11. Ali, Jesus declara: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa extraordinária! Observe quem Jesus convida: os cansados, os sobrecarregados, os que reconhecem as suas limitações, os que sabem que não conseguem carregar o peso da vida sozinhos. Muitas vezes imaginamos que precisamos melhorar primeiro a nossa vida para depois podermos nos aproximar de Deus. Pensamos que precisamos resolver todos os problemas da vida antes de buscar a Cristo, mas Jesus faz exatamente o contrário. Ele nos convida a ir a Ele do jeito que estamos. É claro que Ele não deseja que nós permaneçamos como estamos. Ele quer nos transformar. Mas o convite vem antes da transformação. Primeiro ele recebe, depois ele restaura. Um outro texto importante que aparece na nossa lição é Isaías 55. A todos vocês que têm sede, venham às águas. Mais uma vez, encontramos a linguagem do convite. E ela é acompanhada por uma promessa. Deus oferece gratuitamente aquilo que o ser humano jamais conseguirá comprar: paz, perdão, salvação, vida eterna. Tudo isso é oferecido pela graça. Nem o ser humano pode merecer a salvação, nem o esforço humano pode construir uma escada para o céu. É por isso que Ellen White afirma, nas leituras complementares dessa semana, que muitos se perdem tentando alcançar o céu por seus próprios esforços. Mas Cristo já abriu o caminho. Na verdade, Ele é o caminho. Ele viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, intercede por nós, voltará por nós e agora nos convida a caminhar com Ele. O Evangelho não é história de seres humanos tentando chegar a Deus. É a história de Deus vindo ao encontro dos seres humanos perdidos. E talvez o texto mais bonito da lição de hoje esteja em João capítulo 6, quando Jesus declara: O que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Que promessa maravilhosa. Porque todos nós conhecemos as nossas falhas, conhecemos nossas limitações, conhecemos os nossos pecados, sabemos que não somos dignos da salvação, mas a esperança do Evangelho não está baseada na nossa dignidade, está baseada na graça de Cristo. Quem vai a Jesus não é rejeitado. Quem se aproxima dele encontra acolhimento. Quem entrega a vida a ele encontra perdão. Quem confia nele encontra segurança. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. A lição não apresenta apenas o convite de Jesus para nós, ela também nos apresenta ou nos mostra que depois de aceitarmos esse convite, nós passamos a compartilhá-lo com outros. Porque Apocalipse 22:17 ainda diz: O Espírito e a noiva dizem vem. Quem é a noiva? O povo de Deus. A igreja, os salvos. Ou seja, aqueles que ouviram o convite para se unirem ao Espírito Santo para convidar outras pessoas também dizem vem. É exatamente isso que temos estudado ao longo desse trimestre. Quem conhece a Cristo deseja que outros também o conheçam.
Quem experimenta a sua graça deseja compartilhá-la. Quem encontra esperança deseja levar esperança. Por isso o convite do evangelho não termina em nós, ele passa através de nós. Talvez exista alguém próximo a você que precisa ouvir esse convite. Alguém cansado, alguém ferido, alguém sem esperança, alguém que pensa estar longe demais de Deus. Talvez Deus queira usar você para poder dizer a essa pessoa: venha, Jesus ainda o ama, Jesus ainda o recebe, Jesus ainda o convida. Mas existe um último convite nessa lição. É o convite que sobe da terra para o céu. Depois que ouvimos a promessa de Cristo, depois de contemplarmos a Nova Jerusalém, depois de refletirmos sobre a eternidade, o coração do cristão responde com as palavras finais da Bíblia: Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a grande esperança dos salvos. Não apenas ir até Jesus, mas receber Jesus quando ele voltar. E aqui a lição apresenta uma reflexão que é muito bonita. Às vezes nós pensamos na volta de Jesus como um evento distante, mas para aquele que dorme em Jesus, o próximo instante consciente será a ressurreição. Fechamos os olhos na morte e abrimos diante do Salvador. Por isso, no ponto de vista da experiência humana, a volta de Jesus está sempre próxima. A vida passa rapidamente, os anos passam rapidamente. E em breve veremos aquele que hoje aguarda, aquele que aguardamos pela fé. Até lá, nós somos chamados a permanecer confiando, a permanecer esperando, a permanecer caminhando com Cristo. Porque o mesmo Jesus diz: venha. Mas também promete: certamente venho sem demora. E aquele que fez essa promessa jamais falhou. Por isso, hoje, devemos permanecer esperando. Eu agradeço por você ter decidido estudar a lição comigo hoje. Não se esqueça que amanhã será sexta-feira, dia 26 de junho, e faremos o nosso estudo adicional da lição e o tema principal da lição, que iremos concluir e fechar amanhã, será por toda a eternidade. Nós vamos concluir esse trimestre refletindo que a esperança do céu, o privilégio de viver com Deus para sempre e a preparação necessária para o grande encontro com Jesus, na verdade, não é tão complexa. Muito pelo contrário, depende de um relacionamento. Mas antes de podermos encerrar o estudo de hoje, eu quero te convidar para orar comigo. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança de que muito em breve veremos Cristo Jesus face a face. Enquanto esse dia não chega, ajuda-nos a permanecermos na tua presença. Colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, aguardando a tua resposta, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?